Bom, pessoal, agora, né, essa aula ela é mais curta mesmo, tá? É só apresentação, porque vocês também já estão bastante acostumados com essas estruturas e viram que o aprendizado é no dia a dia, tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho, né, sobre o assunto que o pessoal está falando muito do VIX, tá? Por que o VIX 28, tá? E vem todo tipo de pergunta, né? E o pessoal pergunta assim, mas por que o VIX 28? Tá, o VIX não está mais 28, blá 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 blá, e todos aqueles argumentos, todos os argumentos são válidos. Todos os argumentos são válidos, tá? Só tem uma coisa, quando vier uma catástrofe, tá? No VIX é diferente da BOVA 11, tá perto. Tá perto, você começa a te chamar mais, você vai ajustando, ou você desiste e estopa. VIX não. VIX, quando você estopa, tá? A corretora te estopa automático, a Interactive Brokers estopa automático. Mas é uma choradeira quando estopa, gente, é de chorar, assim, é que o VIX, cara, ele é diferente. Ele chega a te chamar, tipo, tanta mágica, você não tem o que fazer. Você é estopado à revelia, quase sempre. Então, o que você vai fazer? Você não vai correr esse tipo de risco. Você não vai correr esse tipo de risco, tá? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo com o VIX. O VIX, ele caiu muito e ele está lá na faixa de 15, 14, né? E aí já começa a fazer, o que acontece? Olha, até então, quando o VIX estava 37, 38, ninguém vinha com aquele papinho que, o VIX histórico é 18, 17, ninguém vinha com esse papinho. Não, ninguém vinha com esse papo aí. Não tinha esse papo. Mas parece que agora começa a vir a narrativa, né? Não, porque olha só, o VIX, você veja que o VIX é isso, é aquilo, olha, ninguém sabe nada, gente. Cara, ninguém sabe nada. Todo mundo que fala que sabe alguma coisa não sabe porcaria nenhuma. E não sabe porcaria nenhuma, e o pior, que não só não sabe porcaria nenhuma, como fica inventando coisas, tá? Inventando coisas, tá? narrativas, assim, umas narrativas, uma pior do que a outra, tá? Uma pior do que a outra. Tá? E por que a gente vive nessas narrativas? Porque geralmente a pessoa ela consegue falar com mais clareza sobre algo que está acontecendo e faz sentido agora, tá? Então, quando o VIX estava 38, não estava 38, pré-guerra da Ucrânia, o que aconteceu? Não tinha gente falando que, olha, o VIX histórico é 17,15, 17,5, ninguém vinha com esse papo aí. O cara ia lá estopando as suas posições aí no modo desespero. É isso que acontecia. Tá? Então, esse papinho aí de que o VIX é isso, cara, não cola esse papo. Esse papinho aí não cola, tá? Vamos só lembrar, né? Agora já tem gente falando aqui, ó, como é que o cara faz a comparação? Ele começa a olhar lá, por exemplo, aqui a linha lá do 20, por exemplo, ou então do 18, fala, olha só o VIX do 18, ó, o VIX do 18. O VIX do 18 está dando excelente rolagem, chegou a dar acho que 1,70 de rolagem, e o cara começa a olhar para isso daqui, não tem noção da besteira que pode estar cometendo. Tá? Bom, depois de gastar uma bela grana ensaiando o VIX, mandando gente lá para os Estados Unidos, tá? Nós falamos que o VIX bom é o VIX 28, tá? Depois de vários ensaios, né? E vem a seguinte pergunta, mas olha só, o VIX do 18 está dando mega rolagem. Pois é, tá? Então o que nós falamos do VIX? 30 dias corridos antes, né? 30 dias corridos antes, você tem que zerar, você tem que rolar, tá? Fazer lá no 28, tá? Fazer lá no 28. E aí tem muita gente que fala assim, não está certo isso. Bom, enfim, tá? Cada um tem lá a sua narrativa lá. Cada um tem a sua narrativa. Então vamos lá. Tem um outro negócio que você vai ter que embutir aqui. Que é o seguinte. Quando que você rola uma trave horizontal de linha? Quando você faz uma rolagem? Tem um momento em que não vale mais a pena você manter aquela posição. Que é melhor você já rolar, mesmo que a rolagem não esteja muito boa. Sabe quando que é? Quando a call longa vale menos que o dobro da curta. O que é uma trave horizontal de linha? A trave horizontal de linha, por que ela é boa? Porque você tem o quê? Você tem a put, você tem a curta que está vencendo e ele vai pozinhar. É mais ou menos essa que é a doutrina, vai pozinhar a put. Mas pode ser que não pozinhe, tá? Mas se você vai esperar pozinhar a put, quer dizer que de uma certa forma, a curta, quer dizer que de uma certa forma aquela curta te dá uma proteção. Aquilo tem extrínseco para queimar. Tá? Mas uma trave horizontal de linha, quando a longa
for menor que o dobro da curta, você já tem que rolar. Nossa, quanto que está o VIX do 28? Quanto que está o VIX de julho? Está 45 centavos. E quanto que está a longa? A longa está 95. Já está na hora de rolar. Mesmo que seja 45, 50 centavos. Por quê? Porque aqueles 50 centavos que sobrou lá, ele já não te dá uma proteção efetiva. Então, são algumas condições elegíveis para você operar no VIX 28. O VIX 28, tá certo? Você vai ter que rolar, né, 60, até 30 dias corridos antes do vencimento. Então, ou seja, no dia 15 do mês anterior, porque até, se a gente está no começo de junho, até dia 15 de junho você vai ter que rolar a posição de julho, tá certo? E se você quiser rolar assim, você pode até colocar, não 30 dias, mas 45 dias, que fica até mais seguro, né, para fazer as operações. Bom, mas beleza, então quer dizer que a longa, né, o VIX 28, 30 dias antes você vai ter que rolar, ou 45 dias antes, você rola, tá? E tem essa condição aqui, que a longa tem que estar maior que duas curtas. Quando tiver menor, você já tem que rolar, porque aí a curta que está lá, né, pozinhando, ele já não te dá aquela proteção. Então isso daqui é importante. Então, quem está operando o VIX, olha a curta, você está na de julho, quanto está de julho? 40 centavos. Quanto que está de agosto? Está 85, já rola porque esses 40 centavos ele vai sumir devagar, tá? E provavelmente a sua outra opção lá vai ficar um tempão, vai sofrer bastante também, né, a passagem do tempo. Então pode ser que aqueles 90 centavos, 95, ele não consiga se manter quando você chegar nos dias finais, certo? Inclusive quem aguardou, né, os últimos momentos para rolar de junho para julho, o de julho já está muito desmilinguido. O de junho não vale mais nada, mas o de julho já está muito desmilinguido. Então também, né, não conseguiu ter aí um ganho significativo. E aí vem aquele papinho, né, o papinho lá, mas o VIX histórico é 17, não sei o quê. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar um pouco no tempo, tá bom? Já vem. Então, como eu falei, vamos voltar no tempo. As pessoas, tá, não aprendem com história. Tá? Aliás, eu acho que a grande frustração do historiador é que as pessoas não aprendem com história. Tá? Você viu acontecer, viu aquela porcaria acontecer e as pessoas se esquecem. Ou fingem que esqueceram. Tá? A gente sempre fala, não venda descoberta. Se for vender descoberta, vende um monte de put junto. Porque pelo menos quando sobe, as puts viram pó. Mas aprende a embolsar o dinheiro. E as pessoas não aprenderam a embolsar o dinheiro. Quantas vezes que a gente fala assim, olha, você fez uma operação com call e put, deu ganho, você já zera, liquida o negócio. As pessoas não têm coragem de fazer isso daí, tá certo? Isso daí, né, sempre vai dar o quê? A pessoa não se lembra das coisas. A pessoa muda a narrativa, tá? Sempre vai estar mudando a narrativa porque parece que é bonito mudar a narrativa e não é, gente. Tá? Vocês vão lá, né? Vai lá no Central VIX. Tá? Vai agora. Vocês estão assistindo do laptop, né? Vai lá no celular, quem está no celular vai lá no laptop e vai lá no Central VIX. Tá? Então vai aparecer aquela tela lá da Central VIX, tá? Então a tela do Central VIX ele tem algumas coisas interessantes, tá? Então deixa eu abrir aqui a minha tela, tá certo? Então vamos lá, né? Central VIX. Central VIX, certo? O Central VIX, né? Você coloca o VIX Central, né? E aí vai aparecer aquela tela lá.
Lá em cima, tá, tem o Historical Price. Vai no Historical Price, tá certo? E vai lá num dia específico. Você vai lá num dia, né, bem específico. Eu quero saber o que aconteceu no dia 5, tá? No dia 5 de fevereiro, no dia 5 de fevereiro de 2018. Tá? Você vai lá no dia 5 de fevereiro. Tá certo? Então vamos ver o que aconteceu no dia 5 de fevereiro. Vamos pegar aqui no dia 2 de fevereiro. Tá? Então no dia 2 de fevereiro, de 2018, tá certo? O VIX, ele estava, né? O contrato curto estava 15,60. Então você vai lá, né, no Historical Preços, Historical Prices, vai aparecer lá embaixo a data, tá? Você vai botar a data aqui 2 de 2018. 2018 você vai colocar Jet Price. Olha, meu inglês é péssimo, tá certo? Não critica, cara. Meu inglês é péssimo. Eu até trabalhava no Crédit Agricole, e na época a gente tinha um programa, né, para operar lá o índice DAX. E aí lá, o pessoal lá, os brasileiros, os franceses lá, pô, como é que mexe nessa plataforma, não sei o quê, pô, tá tudo em alemão aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, o que você precisa fazer? Ah, preciso fazer essa venda aqui dessa operação aqui, né? Era uma operação de box. Eu falei, cara, isso aí a parte é fácil. Essa parte é fácil. Entrei lá na plataforma, comecei a mexer, olha, tem aqui o box pronto, né, cara? Não, como que você sabe? Você sabe alemão? Não sei. Eu só sei mexer nisso daqui, né? Eu falei, é tão intuitivo para minhas plataformas, tá? Então o que aconteceu? Então eu estava lá, né, só para vocês terem uma ideia, a curva, ela estava assim, olha. Vou colocar aqui a curva. Tá? Ela estava assim. Ela estava me contando, normal. Estava me contando, só tinha isso daqui no começo. Tá certo? E aí quando você pagar, depois você faz o Jet Price, você vai no Nest Date. Nest Date. Tá? Então quando você vai lá, depois do Jet Price, você vai lá no Nest Date. Tá? E aí aqui é 5/2/2020, 2018. E sabe o que vai acontecer nesse Nest Date? Simplesmente ele abriu aqui, né? Aqui estava 15,6, tá? Ele abriu simplesmente assim. Aqui no 33,2. 33,2. Tá? E ficou assim. Tá? Então isso daqui é 5, aqui é 2, do 2 aqui é 5 do 2, ou seja, depois de um dia, só para vocês terem uma ideia, tá? Aí lá embaixo tem aquela tabela, a tabela de contando. Na tabela de contando, aqui ficou menos 15,8%. Ou seja, o VIX, tá certo? O VIX de um mês para o outro tinha 16% de diferença. Tá? Deixa eu ver quanto que era o valor aqui, 5,25. 5,25, ou seja, se você fosse fazer a rolagem, você tinha que pagar 5,25 para rolar. É isso. Né? Se você deixasse lá para a última semana, o que aconteceu naquele dia? O VIX subiu inacreditável 110%. Mas como que o VIX pode subir desse jeito? Pois é, esse é o VIX. O VIX é isso daí. Então o cara está falando que agora que está lá no 28, a gente opera no 28, assim, não, mas o preço histórico, eu acho que isso aí não vai subir de novo desse jeito. Mas se subir, ele pode ir até uns 25, 26. Então se o cara está com umas ideias fracas de fazer trava de linha lá no 20, no 22, vai se arrebentar. Porque uma hora isso aí vai começar a subir de novo. Tá? O que acontece? A gente não sabe o que acontece no VIX. Do VIX espere tudo, menos estabilidade. Tudo que acontece no VIX ele não é previsível. É ilusão achar que ele é previsível, ele não é previsível o VIX. E muita gente acha que é previsível, não é. O VIX, como eu falei, ele é o índice do medo, mas não é do medo, é da incerteza. Então imagina de um dia para o outro ele subir 110%. Tá? E é isso que eu chamo a atenção. Agora vamos supor que você tivesse posicionado, né? Vamos só olhar aqui a tabela de contando aqui para frente. A tabela de contando, tá? Deixa eu ver aqui então é 11,6, 15, 7, 11, né? Então, vou colocar aqui os valores, tá bom? Os valores aqui, então foi lá 3, 3,7, 1,5, 3, né? 3,7, 1,5 e 0.
Ou seja, se você estava, por exemplo, aqui, você estava aqui, então estou falando aqui, estamos agora em junho, por exemplo, estamos agora em junho, então você estava em junho, julho, agosto, setembro, outubro, tá certo? Se você tivesse em setembro, aqui é agosto, né? Se você tivesse em setembro e você olhou para isso daí, tá? Você olhou para isso e falou assim, cara, é o seguinte, eu não quero isso daí. Eu não quero passar calor, tá? Não quero passar calor. Então, por exemplo, a minha posição já está em agosto. A minha está em agosto agora. Então, já tinha rolado aqui de julho para agosto, já tinha rolado faz tempo lá nos 55 centavos. Vamos supor que aqui eu consiga rolar antes de acontecer o desastre nos 55 centavos ou nos 50. Eu acho um puta negócio. Eu acho um puta negócio rolar nos 50. Sabe por quê? Porque a minha reposição, tá, pode estar cara agora, mas a gente sabe que a reposição é de 10 centavos só. Cada linha você vai pagar 10 centavos para colocar reposição. Então, eu acho que não faz muito sentido você falar assim, para que eu vou correr o risco até aqui nos dias finais para tentar ganhar mais? Olha só o que aconteceu aqui. Tá? Então, o VIX é isso aí, tá? Você não sabe onde que ele vai parar. É impossível você saber onde ele vai parar. Por isso que não adianta fazer previsão. Fala, cara, vai lá no 28 e não enche o saco. Vai lá no 28 e não enche o saco. Você quer fazer lá no 20, vai lá no 18, faz para você ver. Na primeira lambida você entrega tudo. Só que lá no 28 acontece o seguinte, agora ele está começando a ficar difícil porque os valores são muito baixos, mas mesmo assim você consegue rolar de 50 centavos. Você consegue rolar. Se você rolar 50 centavos, você pagar 10 centavos para repor, quanto que você está ganhando aí? Pô, você está ganhando baita grana, você está ganhando 4% ao mês, é R$1.000, né? Cada linha de VIX é R$1.000. Então veja, o que eu tento falar para as pessoas, cara, né? Faça a sua lição de casa. Isso, faça a sua lição de casa. Tá? Deixa de lado esse lance de querer ter razão em tudo, cara, deixa de lado isso daí, bobagem isso daí. Tá? Vai lá, né? O VIX ele é um negócio legal. O VIX é um negócio legal, tá? Mas não adianta você forçar, ele não tem lógica. As pessoas tentam achar lógica, não, mas ele tem uma lógica, não tem lógica porcaria nenhuma. Tá? Eu já vi, ó, você sabe o que aconteceu nesse dia aqui? Você tinha um monte de fundo, né? Sempre o que? Vendido em call, eles faziam a mesma coisa. Vendido na call curta e rolava para longa, tá? Claro que dava certo, afinal dá certo para vocês. Mas o que não pode é cair nessa armadilha. Tá? E tem uma outra coisa, né, que é muito interessante no VIX. Tá? Quando você tem um estresse desse, mesmo que esse cara aqui esteja com um contando de 1,5, tá? 1,5, como o VIX é uma bola muito alta, talvez você consiga rolar sem ter que pagar. O problema é quando você começa a chegar aqui. Nós já tínhamos feito um estudo de que os grandes colapsos no VIX de quebrar a gente se deram o quê? Entre 30 nos últimos 30 dias antes do vencimento. Na longa não. Na longa ele não acontece isso. Se você olhar o VIX agora, né? É só lembrar, né, que a gente estava batalhando para a gente conseguir 90% de devolução de corretagem lá nos Estados Unidos pela Interactive Brokers, tá? Nós estamos lutando por isso daí. E aí, como eu falo, quando isso vai acontecer, vai ter operações que são inviáveis para nós agora, mas vão ser viáveis lá na frente. Na frente vão ser bastante viáveis, certo? Bom, então vamos lá. Então, o que vai acontecer, né? O que acontece nesse caso aí, tá? O cara vai se arrebentar, tá? Os fundos estavam super posicionados e aí tentaram zerar o delta no contrato futuro, pressionou mais o contrato futuro e teve um colapso fenomenal, tá certo? Sabe aqueles fundos vendidos em VIX? O VIX ao contrário? A maioria quebrou. Tinha fundos que tinham dado 15, 7, 8, 9 mil%, de repente ele virou tudo pó, colapsou o fundo. Então, essas ETFs têm esse risco de colapsação. O que eu falo é o seguinte, cara, quer operar o VIX? Opera atrás de linha do 28, tá? O do 30 tá muito ruim, tá? Eu não curto muito do 30, tá? O do 26, do 23 eu também não quero. Eu quero lá do 28, tá? Se eu for abaixar o VIX, no máximo no 26, mas menos que isso eu não vou descer. Eu tenho medo do VIX, tá? Mas atualmente, né, a rolagem está muito boa. Ela está muito boa, mas, né?
ainda mesmo, né, muito longe, dá para você sair uns 50 centavos. Então, como eu falo, você tem a vida toda para ganhar. Daqui a pouco o VIX volta a 21, 22, começa a dar rolagem no 80, 85. Mas se você conseguir 50 centavos de rolagem, visto o que está acontecendo com o VIX, eu acho um grande negócio. Porque em algum momento vai acontecer isso de novo. E se você estiver longe aqui, vamos supor, eu estou no agosto, vamos supor que eu já colei para setembro. Tá? E acontecer, se você pegar a curva do Central VIX, você pega lá a curva do Central VIX, e ele tem lá o horror que ele está. Você pegar essa curva, né? Tá? Você pega, marca um ponto aqui 3 meses para frente, ou 2 meses e meio, tá? Até ele chegar aqui, mesmo que isso daqui esteja em backwardation, em algum momento esses 2 pontos aqui vão ficar encontrando. Vamos supor que isso daqui esteja em backwardation naquele momento que você pegou, esteja lá em backwardation, tá? Então quer dizer, você precisa rolar aqui para frente, certo? Mas quando ele vai passando, naturalmente a curva ela fica assim, porque essa é a curva natural dele. Essa é a curva natural, tá? Nos Estados Unidos é muito interessante lá como que se comportam alguns ativos. Na verdade, não devia se comportar, não é que não devia se comportar assim, não faz muito sentido. Você pegar a curva de juros americana, ela é contando. A curva de juros americana. Mas por que ela é contando? Aqui no Brasil é diferente, é backwardation. A nossa curva de juros é de cima para baixo. Por que ela é assim? Bom, desculpa dizer, mas a nossa curva, na minha opinião, é que está certo. Ela tem que refletir a expectativa. Nos Estados Unidos não é assim. Ela reflete o quê? A incerteza. Por que o juros longo é mais caro que o curto? Incerteza. Então o americano, ele gosta muito e eles baseiam, é uma coisa assim, a curva de juros americana, ele meio que estende isso para todos os outros ativos. Olha, na minha opinião, isso é minha opinião, tá? É minha convicção. Se eu fosse criar um universo, eu diria que o VIX tinha que ser sempre backwardation. Sabe por que sempre backwardation? Porque, olha só que coisa, né? Eu vou falar, faz sentido, mas não é assim, tá? Não é assim. Tá? Não é assim, não quero que seja assim, não estou lutando para que seja assim, tá? Então, olha só que coisa, né? Por que na minha opinião, o VIX deveria ser o quê? Uma curva para baixo e não para cima, como geralmente ele é, como Tesouro Americano, tá? Olha, vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos separar em lotes de 5 anos. Tá? Eu quero te falar o seguinte. Olha, se eu falar assim, eu comprei aqui na data zero eu comprei um imóvel. Eu quero saber qual que é a minha possibilidade de ganhar dinheiro dentro de 5 anos. Dentro de 5 anos. Mas não sei. Mas existe uma chance. Tá? Não precisa ser 5 anos. Tá? Não precisa ser 5 anos. Vamos fazer diferente. Vamos pensar ano após ano. Então tem o ano 0, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Tá certo? Então vamos supor que eu faça a seguinte pergunta. Você consegue me garantir que daqui a um ano o meu imóvel vai valorizar? Não dá. Não dá porque você pode passar por uma crise. Mas e se eu falar assim, ó, então vamos supor, qual que é a porcentagem que você me dá de que o imóvel vai valorizar dentro de um ano? Quer dizer, que o preço que vai vender é maior que o preço que você comprou. Ah, sei lá, eu te dou uma certeza de 30%. Agora, e se eu pergunto assim, da data zero até daqui a 2 anos, qual que é a possibilidade que você acha que o imóvel vai valorizar? Você vai achar um valor maior, porque é mais tempo, não é? Sei lá, 45%. Vai ter um momento que você vai falar, olha, existe 80% de chance do imóvel valorizar em um período de 4 anos. E de 5 anos, sei lá, 85%. Então, à medida que você vai tendo mais tempo, nós podemos ter uma convicção maior do que de um acontecimento, de um evento que tem uma influência tempestiva, como é o valor do imóvel. Você sabe que quando passa o tempo, geralmente sobe de preço, tá certo? Então você consegue ter uma certeza maior, tá? Então é por isso que eu acho que, na minha opinião, o VIX vai ser o contrário, não do jeito que é hoje, mas enfim, ele é o contrário, ele é em contando. Então não vai dar para discutir com o mercado. Uma coisa é o que nós achamos dentro do nosso universo de formação acadêmica,
formação cognitiva dado pelos pais, tá certo? Então quando os pais falavam assim para mim, olha, pensa no longo prazo, eu entendo que no longo prazo é mais garantido, não é? A certeza é maior. Então vamos lá, vamos supor que vocês aí, tá? Quero começar um YouTube aí, professor. Beleza, vai começar o YouTube? Tá, então você sabe, você tem certeza que dentro de um ano você consegue monetizar? Não. E dentro de 2? 2 já é mais certeza, porque aí eu já postei vários vídeos, tal, já consegui descobrir meu público, meu nicho, né? Então veja, quanto mais longe, maior, entre aspas, você tem mais certeza. Então aqui, se você tem mais certeza, não devia ser assim a curva do vídeo, devia ser assim, tá? Mas não é. Ele é desse jeito aqui, porque aí embute o quê? Um fator muito grande. Então, não sei se eu consigo convencer você de que isso daqui me dá mais certeza, que a certeza devia diminuir a volatilidade. Só que aí tem o seguinte, isso deveria ser o racional. Por quê? Quando passar o tempo, você devia até ter mais condições, vamos dizer, de planejar e ter uma certeza maior. Então, a volatilidade de um mês, por exemplo, de uma opção é uma coisa, de um ano é diferente. Por que a gente compra as opções longas baratas? Por causa da vol. A vol é baixa por quê? Porque no período de um ano é mais previsível do que de um mês. Parece que né? Pelo jeito é. Por isso que a vol da longa é mais baixa. Então beleza, tá? Então estamos falando disso daí. Agora, uma coisa interessante, né? Quer dizer que isso deveria ser o racional, mas ele é desse jeito. Bom, minha conclusão, tá? O VIX é irracional. Então, na minha opinião, para de tentar entender o VIX. Entende somente o mecanismo lá da trava horizontal. Eu acho que se você pegar e ficar só na trava horizontal, você não vai fazer porcaria. Agora, se você começar a inventar, vai acabar fazendo porcaria. Tá? E eu não quero que você faça porcaria. O VIX, ele é irracional. Tá? Você pode falar o que for, tá? Mas a minha convicção, ainda na minha convicção, olha, eu invisto em imóveis. Tá? Quando eu invisto no imóvel, se eu penso em vender ele, das duas uma, ou eu construo e agrego valor, ou eu compro um imóvel com potencial de valorização, mas eu penso daqui a 3 ou 5 anos. Então, de repente aqui, né, uma crise está meio brava aqui em Curitiba, muita loja fechando e tal. Tem alguns imóveis aí, terreno grande de 800, 1.000 metros quadrados, está sendo vendido lá por preço assim que não dá para comprar uma kitnet lá em Moema. É sério, tem imóveis aí de 1.000 metros quadrados, região boa, região excelente, região central, são, sei lá, 1.400.000, 1.500. É grana, acho que é grana pra caramba. Mas se eu pegar 3 dormitórios em Moema, tem isso daí. Tá? Vai pegar lá naquela região dos pássaros, né? Tá? Pô, é isso aí, o dos índios, né? Legal, né? Moema tem aquele nome dos índios, eu acho legal. Anapuru, né? Imarés, né? Tem a Avenida Pavão, né? Dos pássaros. Tá? Então, quer dizer, se eu for pensar daqui a 5 anos, eu acredito que vai valorizar. Agora, em um ano, eu não sei, pode ter um problema de liquidez. Então, quanto mais longe for o tempo, eu acho que dá para planejar melhor a racionalidade do fenômeno. Tá? Mas isso que eu estou te falando não é para a gente entrar numa discussão aí. É que assim, o que eu entendo do VIX é que ele é irracional. O que aconteceu do dia 2 de 2 de 2018 para o dia 5 de 2 de 2018? Olha, eu procurei lá nas manchetes, não teve nada de diferente. Só o VIX que mudou. Não sei se foi um short squeeze ou que os próprios participantes pressionaram os contratos que precisavam zerar o delta, enfim. Tá? Não sei o que aconteceu lá. Tá? Então, embora a gente acompanhasse o VIX, a gente só lembra que a gente amanheceu no dia e estava estourado. Então, o VIX ele é irracional. Então, tem que parar de procurar o quê? A racionalidade no VIX. O que nós temos que olhar no VIX? Nós temos que olhar uma coisa só no VIX, que é o quê? Que é a rolagem da trava de linha. Começou a ter problema lá com a rolagem, começou a ficar, não tem problema, rola e uma hora daqui a pouco melhora. Do mesmo jeito que ele veio do 25, 26 para 18, para 15, 14, ele pode voltar para lá. Então o que a gente não pode é estar posicionado em posição vendida no 20, no 18, se o negócio explodir. Tá? Eu sempre falo, o VIX ele é irracional, mas se você seguir a regra, tá? Não tentar inventar, ficar de boa, eu acredito que você vai conseguir sim ganhar grana no VIX. Tá? O VIX você consegue ganhar aí de 2, 3 até 5% ao mês, vai depender do mês. Tá? Usando aí R$1.000 de margem aí para cada horizontal de linha. É o que eu falo, não inventa, tá? Não transgrida
tá? Não transgrida vamos dizer, né, as regras, tá? Se você transgredir a regra, em algum momento você vai acabar se machucando, tá bom? Então, gente, né, é isso aí, tá? Não esqueçam de colocarem aí as barbas de molho aí, tá? Estudar bem a posição que vocês estão trabalhando, tá? Mas se eu fosse dar um conselho, dar uma orientação, cara, vai pro VIX. O VIX ainda é o melhor para você fazer grana, tá? Com bem menos risco, né? E se você pegar e conseguir 4, 5% ao mês em cima de 10% do seu patrimônio, é como se conhece o DI mais 5, 6% ao ano, tá? E aí você pode reaplicar aquilo, né? E fazer crescer aquela parcela que você colocou no risco, tá certo? Então eu sugiro que vocês estudem o VIX, tá? Não deixe de estudar o VIX, vai lá no VIX, lá no YouTube tem lá os vídeos do VIX, quem tá lá no Imersão, vai lá e estuda o VIX, tá certo? E faça isso até, né, o dia 12 de junho, porque senão o VIX só vai ser disponibilizado para quem tiver lá no Leverage, tá? Mas vale muito a pena estudar o VIX e observar eles, valeu? Então é isso aí, gente, tá? Um abraço para todos e vamos vencer o mercado, né?